Bom, falar aqui para vocês um pouquinho sobre manejo de plantas daninhas, algo assim bastante simples, mas eu queria apresentar para vocês aqui uma área que foi colhida, a primeira safra. Ela foi liberada aí no mês de final de fevereiro desse ano de 2020, e após esse momento nada mais foi feito nessa área, né? Uma área que estava com a cultura da soja. E aí o que acontece com a área no momento que ela fica parada, né? Então, no momento que ela fica parada, onde não tem cobertura, sementeiras, né, que estão aí presentes na área de plantas daninhas, elas vão germinar, e vão possibilitar aumentar mais, vão germinar, vão crescer, vão desenvolver e vão possibilitar o aparecimento de mais plantas daninhas na área, contribuindo aí para aumentar o banco de semente da área, né? Então aqui, por exemplo, é algo típico, né? Isso é muito comum em nossos produtores, aqueles produtores que fazem somente uma safra, e, e aí a área fica desprotegida, né? O solo fica nu, ele fica em pousio o ano inteiro, né? Só que na verdade ele acaba não ficando em pousio, né? Porque as plantas daninhas vão desenvolver na área de forma aí voluntária. Nesse caso aqui nós estamos vendo, além de um conjunto de diferentes plantas aí de folhas largas que já estão com sementes, estão sementeadas, algumas plantas aí de muito difícil controle. É o caso aqui dessa corda de viola aqui, que já atravessou a área toda aqui, ó, muita corda de viola, diferentes plantas de cobertura, picão preto, que inclusive já está com semente. E aqui, vou passando aqui para vocês vão ver que ao fundo a área está totalmente infestada de capim amargoso. Capim amargoso, que além de ser uma planta daninha hoje de difícil controle, que aumenta os custos de produção do produtor, contribui aí para aumentar o banco de sementes, e também é uma planta daninha que multiplica em suas raízes o nematóide, o Pratilencos. E todas essas plantas daninhas que nós estamos mostrando aqui, muitas delas têm a capacidade de hospedar pragas e também hospedar nematóides, né? Bom, o que seria recomendado para essa área? Caso o produtor não venha fazer a segunda safra, às vezes a região não tem possibilidade de se fazer uma segunda safra, que não é o caso aqui do sul de Minas, o produtor poderia, no mínimo, após a retirada da cultura do verão, ter dessecado essa área, né, após aí uns 20 dias, pelo menos, para que as plantas daninhas que porventura sofreram algum estresse após a colheita, consiga ter área foliar suficiente para ser dessecada. E posteriormente o produtor poderia ter colocado aqui alguma planta de cobertura. Ou seja, então o mais simples teria sido a dessecação, que a gente chama de dessecação pós-colheita. Essa seria uma opção, e você ir dessecando a área à medida que essa área ia produzindo mais plantas daninhas. Só que essa é uma opção que você vai ter só custo, você não vai ter retorno. Uma outra opção intermediária seria colocar aqui nessa área, já deveria ter sido colocado, né, alguma planta de cobertura, que varia, a planta de cobertura varia com a região. Mas aqui eu poderia citar para vocês as gramíneas, como as braquiárias, poderia se pensar também em várias cultivares de milheiro disponíveis, poderia se pensar em um nabo forrageiro, poderia se pensar num girassol apenas para cobertura, poderia se pensar num trigo morisco. E claro que na escolha dessa planta de cobertura, o produtor ele não deve atentar apenas se a planta daninha adapta-se bem ou não naquela região. Se o objetivo aqui, por exemplo, fosse o manejo de nematóides, eu iria pensar em colocar aqui uma crotalária spectabilis, por exemplo, e quanto mais rápido eu colocar essa crotalária após a cultura do verão, melhor, porque como é sabido, as crotalárias são plantas de dias curtos, né? Então, quanto mais cedo colocar após a retirada da cultura do verão, mais desenvolvimento essa crotalária vai ter aí antes do seu florescimento. Pois bem, então eu disse para vocês que além da dessecação simplesmente pura, para evitar que essas plantas daninhas produzissem essa semente que vocês estão vendo aqui, o produtor poderia ter feito alguma planta de cobertura no local. A outra saída, que é mais econômica, pensando-se que aqui é uma área de soja, o produtor poderia ter feito aqui, por exemplo, um trigo. Aqui, no caso da região sul de Minas, isso é possível. Colocaria um trigo
esse trigo iria contribuir, né, com retorno financeiro para a propriedade, e os herbicidas utilizados no trigo iriam contribuir também para reduzir as plantas daninhas presentes aí na área. E o próprio trigo, ocupando a área, ele iria fisicamente contribuir para a redução dessas plantas daninhas. Seria uma excelente opção. Considerando que essa área aqui também é uma área que colheu-se soja, a outra opção poderia ser o milho ou poderia ser o sorgo. O milho tem uma janela de plantio, como se sabe, uma janela de semeadura muito limitante para algumas regiões. Então aqui no sul de Minas vai no máximo aí até o dia 20 de fevereiro, né? Mas em outras regiões isso é variável, depender do zoneamento para essa cultura, porque depende de chuvas, né? E depende também de temperatura, principalmente, entre outros fatores. Mas outra opção seria o sorgo, em algumas regiões. O sorgo poderia ser colocado mais tarde e seria também uma excelente opção aí para essas regiões onde existe uma limitação de chuva aí depois da estação, depois da primeira safra. Quando eu estou trabalhando com a região onde eu não tenho boas chuvas para se fazer uma segunda safra, uma opção, se a cultura de verão aqui, como eu disse, foi a soja, uma opção deveria, por exemplo, ser uma sobressemeadura, né, de uma cultura como a braquiária, na soja, ali no momento que você está fazendo talvez a segunda ou terceira aplicação de fungicida, que é quando a soja está ali no estágio de enchimento de grão, o R5.1, R5.2, por exemplo. Isso acaba sendo uma opção. Bom, mas nada disso foi feito aqui. Meu Deus, e o que fazer agora? Já era para ter sido feito alguma coisa. Por quê? Porque as plantas daninhas, algumas delas já produziram sementes, e essas sementes estão caindo aí no solo, né? Então essas sementes que estão caindo aí no solo já fizeram o seu papel, que é aumentar o banco de semente dessa área. O que pode ser feito aqui, além disso? Nesse momento que algumas plantas daninhas já produziram as sementes. O único caso aqui é roçar essa área. Nesse momento, roça a área, embora já tivemos prejuízo aqui. Espera-se a planta daninha rebrotar, né, para ter folhas suficientes e depois disso fazer uma dessecação. Aí vocês vão me dizer, olha, mas não vai estar numa época boa de se fazer uma dessecação, porque nós estamos no outono e inverno, umidade baixa, né? Mas é melhor fazer agora, né, do que deixar para frente, porque mesmo que não seja uma condição adequada para se fazer uma dessecação depois aqui, porque essa dessecação vai ocorrer aí pelo menos uns 15 a 20 dias após a roçada que eu estou dizendo aqui, ela é melhor, porque senão eu vou deixar que essas plantas daninhas que ainda não produziram sementes, continuam aqui vegetando e possivelmente vão produzir mais sementes aí depois. Mas vejam que algumas plantas daninhas já produziram sementes e realmente essas sementes já estão aí no solo e vão contribuir de forma negativa, é claro, para a nossa próxima cultura que nós vamos colocar aqui no ano que vem. Mas vejam só a quantidade de sementes que a gente tem aqui nessa área já, se vocês conseguirem visualizar, ok?